Graça e paz, amado, graça e paz, amada. É Olá. motivo de grande alegria e satisfação estarmos juntos mais uma vez para adorar, para bendizer e enaltecer o nome do nosso Deus. Como vocês estão? Vão dando um oi, dando um feedback aí para a gente de como está. Novamente. E aí, gente, muito frio aí? Só um pouquinho. Como estão as coisas? Sexta-feira hoje abençoada, hein? Graças Aquele friozinho para comer, tomar uma sopa, se enrolar nas cobertas. Liberou pra gente aí, Mayara? Aê, agora a gente consegue ver. Maximiza aí, amor, pra gente. Iracema, Pastor Ari, Vanessa, Fábia, Renata, Aline Martinelli, Cícero Bezerra, Odete. O pessoal está entrando aí. Estão todos aí? Cadê o povo da nossa igreja aí? Os irmãos? Que Ótimo, Deus- Diogo. Obrigado aí. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Isso aí. A gente está aqui fazendo os últimos ajustes técnicos. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Estão todos aí? Você está aí, amor? Glória a Deus. Então vamos começar, Shell? Amém. Curve sua cabeça, eleve os seus pensamentos a Deus e oremos. Pai de amor e bondade, nós estamos em Tua casa, em Tua presença, pedindo que o Senhor esteja ao nosso lado, esteja nessa reunião. Dissipa, Senhor, do nosso meio tudo que não provém de Ti, que possamos extrair do Teu Santo Espírito virtude para as nossas almas, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor quebre todo jugo, toda a opressão, tudo aquilo que nos aflige, que nos oprime, que possa ser dissipado. Pai, vem com cura, com libertação, com transformação nessa noite. Restaura a nossa sorte, assim como o Senhor restaurou a sorte de Israel. Que possamos ser achados de Ti, que possamos, ó Pai, ser aquilo que a Sua palavra diz que nós seremos. Sal da terra, luz do mundo, que somos sacerdócio real, que somos povo adquirido, somos a menina dos Teus olhos. Que em todas as coisas o Teu nome venha a ser adorado, que em tudo o Senhor seja glorificado, que a Tua presença seja real e marcante nessa noite. Esse é o meu pedido, o meu desejo para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, bem dizer o nome dEle. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado
direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Derramar na presença do Senhor, que você possa louvar e engrandecer ao nome dEle. O nosso Deus foi ontem, Ele é hoje e será para todo sempre. E nós cotidianamente e constantemente devemos nos lançar, devemos nos render, devemos estar junto de Deus Pai, pois somente Ele, só Ele pode todas as coisas.
conheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece a estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhendo as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para no mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para no mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece a estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhendo as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou, volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para no mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para no mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chega. Vou te esperar no mar, vou te esperar no mar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. E assim como o Senhor ordenou a Pedro, assim como o Senhor chegou à beira daquela praia e pediu barco emprestado de Simão Pedro. E quando ele se assentou sobre a proa daquele barco e ensinava e falava e ministrava as vidas, Ele está falando com você. Ele está te chamando pelo nome.
E Ele quer algo de sua vida. E assim como Pedro teve um dia difícil, uma noite de incertezas, onde o seu sustento, o seu ganha-pão, não tinha sido fácil, não tinha apanhado nada, lançando as redes ao mar durante a noite toda. Quando Jesus Cristo adentrou dentro do barco, quando Jesus Cristo chamou Simão Pedro pelo seu nome, toda a sua vida teve uma mudança, toda a sua vida teve uma transformação. Então o Senhor te diz, não pare, por mais que seja difícil, não desista. Graças a Deus, que o nome do Senhor seja glorificado e adorado para todo sempre. Que possamos engrandecer e bendizer ao nome do Senhor. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós só temos a agradecer a Deus. Deus tem nos surpreendido em todos os instantes das nossas vidas. Eu não sei você, mas o Senhor tem surpreendido a minha vida. Deus tem superabundado tudo aquilo que eu tenho colocado diante dEle. E nós queremos agradecer mais uma vez a todos vocês que continuam contribuindo com os dízimos e ofertas, todos vocês que contribuem com o mantimento da casa do Senhor, porque toda essa estrutura que ainda custa algo para a igreja, ainda que seja um valor insignificante, mas é um custo, e vocês têm nos ajudado a manter isso funcionando. Então que você continue dizimando e ofertando aqueles que têm se disponibilizado, têm desafiado ao Senhor, colocado diante de Deus a sua fidelidade, provando ao Senhor. A palavra dele diz que nós devemos dizimar e ofertar e provar ao Senhor, e Ele tem se mostrado fiel. Pelo menos na minha vida, irmãos, eu não tenho o que reclamar. Amém? Vamos falar aqui, lá no livro de Eclesiastes 11, verso 1. Ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramarão a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e olha para as nuvens cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Amém? O Senhor aqui, Ele demonstra que mesmo no momento de incerteza, irmãos, mesmo no momento de dificuldade, mesmo que você não encontre um plano, ou que você não tenha um planejamento, o Senhor diz: lança em mim as suas expectativas. Tudo que você tiver de lançar, lança sobre mim, sobre a minha palavra, e eu serei fiel a ti. Aqui o Senhor, Ele usa o termo na palavra dele do mar. Se você lançar o mar, imagina só, irmãos, você pegar um pedaço de pão e lançar sobre o mar. Quantos quilômetros quadrados existem no mar? Qual é a possibilidade de você encontrá-lo novamente? É pequena, mas o Senhor diz: se você, ainda que você lance o seu pão no mar, você o achará. E se você achá-lo, você ainda deve dividir com os que estão à sua volta. Olha que interessante isso. Muitas das vezes nós temos algo para nós, mas Deus nos chama hoje para reflexão. Deus tem sido fiel na sua vida, Deus tem sido fiel na minha vida, Deus tem me mantido. Eu não posso reclamar de nada, irmãos. Tenho me mantido muito bem na minha casa. Mas nós temos algumas pessoas que estão necessitando. Não digo aqui da nossa igreja, mas o seu vizinho, um amigo seu, alguém próximo de você,
não tem essa mesma condição que você tem, não tem essa mesma condição financeira que eu tenho. Você pode, neste momento, ajudar o comércio do seu bairro. Nós estamos entrando numa recessão muito violenta, irmãos. O que está por vir financeiramente para o nosso país não é muito bom. As expectativas não são boas, ainda que o Senhor não trabalhe com elas. Mas se você puder ajudar o comércio do seu bairro, ajudar alguém que está necessitando de alimentos, de comida, de vestir, irmãos. Nesse momento nós temos aí uma mudança climática, tivemos aí uma queda nos termômetros, a temperatura está baixando. Se você puder e tiver condições, abençoe algumas pessoas também com roupas, porque nós encontramos dificuldades nesses momentos. Esse é o papel do cristão, esse é o papel da igreja. Embora estejamos aqui fazendo um culto pela internet, ao vivo, através do Facebook, mas o nosso dever é mantermos-nos como cristãos. Esse é o nosso papel. Então, se você puder aí ajudar no seu bairro, se você souber de alguém que precisa de algo, nos procure. Se nós não pudermos ajudar, nós vamos achar quem possa. Amém? Vamos orar agora pelos dizimistas, pelos ofertantes da casa do Senhor. Vamos orar também pela nossa ministra de louvor, a irmã Shell, que vai agora trazer a palavra poderosa do Senhor. Vamos orar também, irmãos, pela nossa irmã Solange e a Silvia. Elas tiveram uma perda hoje de um ente querido. A mãe dela faleceu, é isso? A mãe da nossa irmã Solange faleceu no dia de hoje. Que você possa incluir essa família, o César também, que é esposo da Solange, e o filho deles. Se você puder incluí-los nas suas orações, pedir a Deus que conforte os corações deles, amém? Nós deixamos aqui, irmãos, os nossos mais sinceros pêsames e as condolências à família do César e da Solange e da Silvia, amém? Vamos orar, Shel? Pai, Filho e Espírito Santo, te bendizemos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem se mantido fiel nas nossas vidas. O Senhor tem se mantido fiel ao Pai com a sua casa, com o seu reino. O Senhor não nos abandonou e não nos abandonará, Pai. Nós somos crentes firmes e fiéis em Ti. A sua palavra, Pai, nos garante essa fidelidade. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, também te agradecemos pelos dizimistas, pelos ofertantes, aqueles que contribuem com a sua obra, com o seu reino, que têm dedicado, Senhor, a sua parte financeira e tem sido fiel, Pai. Que a sua palavra se cumpra na vida dos teus filhos, que eles colham 100 vezes mais aquilo que plantaram na tua casa. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, te pedimos, ó Deus, pela vida do nosso irmão César, a Solange e a Silvia, Pai, tiveram uma perda irreparável, Senhor. Nós não temos o poder de ajudá-los, mas o seu Espírito Santo pode consolá-los. O seu Espírito Santo pode derramar do seu bálsamo sobre aquelas vidas, Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, pedimos por essa família, ó Deus, que o Senhor possa dar o restauro, o consolo, o conforto para eles, ó Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, te pedimos também pela vida da nossa irmã Shell, que vai ministrar a sua palavra, ó Deus. Usa ela com sabedoria, com graça, com atitude. Em nome do teu Filho Jesus, que ela tenha ousadia na sua presença, Deus. Que o seu Espírito Santo use ela de uma maneira diferente, Senhor, que ela nunca foi usada. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, pedimos e te agradecemos e bendizemos o seu nome, porque tu és santo e poderoso e glorioso. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados, mais uma vez. O quão bom e quão justo o nosso Deus é. Nesse momento, eu gostaria de convidar a você para meditar juntamente comigo no livro do escritor Lucas, capítulo 24. O escritor Lucas, capítulo 24, nós leremos a partir do versículo 13. Lucas 24, a partir do 13. É uma passagem bíblica que ela fala muito comigo e queima no meu coração. Sempre que eu leio, o Senhor vem com um renovo dele sobre a minha vida. E eu espero transmitir isso para a sua vida nessa noite. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Lucas, capítulo 24,
a partir do versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. E eles lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? Porque estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhes: és tu peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais do sacerdote, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que nos remisse, Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, achando seu corpo, voltaram, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão dos anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo em que os profetas vos disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como se ia mais para mais longe. E eles constrangidos disseram: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Então disse um para o outro: porventura não ardia em nós o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Essa palavra, ela fala muito comigo, porque o Senhor, quando Ele formou o homem, quando Ele constituiu o homem e quis ter um relacionamento com o homem, Ele fez de tudo para resgatar essa intimidade. Ele fez de tudo para chamar a atenção do homem. Quando Adão pecou no jardim do Éden, Ele não chamou o pecado de Adão. Ele não chamou o pecado de Eva. Ele chamou pelo nome: Adão, Adão, aonde você está? E a mesma coisa o Senhor faz constantemente conosco. E essa passagem, ela é narrada no livro de Lucas, onde Jesus já tinha sido ressurreto, já era o 3º dia que essas coisas haviam acontecido, e vai dizer que as mulheres foram ao sepulcro de madrugada, sendo o 3º dia, e quando elas chegam lá, elas têm uma visão de um anjo falando: ele não está aqui, ele vive. E aí elas voltam atônitas, elas voltam maravilhadas com tudo aquilo que elas viram, e começam a contar aos discípulos. Por quê? Quando Jesus disse que ele voltaria ao Pai, ele deu uma ordem aos discípulos, dizendo que eles ficassem em Jerusalém. Mas era também o 3º dia da morte de Cristo.
Então eles estavam arrazoados, eles estavam entristecidos, eles estavam amargurados por tudo que estava acontecendo, por tudo que o mestre, que o Senhor, que o Deus, que o soberano, que aqueles que ele andava lado a lado, tinha sido morto, tinha sido açoitado, tinha sido transpassado. E aí Jesus vira para todo esse contexto e manda os discípulos ficar em Jerusalém. Então por isso que estavam todos reunidos, todos estavam unânimes na mesma fé, todos estavam entristecidos, com o coração quebrantado, mas eles estavam juntos, conforme o mestre dele, conforme Jesus tinha ordenado. Então as mulheres, Maria e as demais, chegam e contam essas boas novas a todos os demais discípulos, e eles ficam maravilhados. E aí começa esse texto, dizendo que 2 dos discípulos, apenas 2 discípulos, saem de Jerusalém e vão para a aldeia chamada Emaús. Emaús distava 11 quilômetros de Jerusalém, e vai dizer que eles foram caminhando. E nesse trajeto, nessa caminhada, um homem, que era Jesus, mas eles estavam com os olhos fechados, e não eram os olhos físicos que nós vemos, eram os olhos espirituais. Eles viam Jesus, eles ouviam Jesus, eles estavam andando com Jesus, mas não conhecia quem era. Quantas vezes eu e você estamos na mesma situação? Falamos que servimos a Jesus, falamos que amamos a Jesus, vimos tantos milagres de Jesus, somos provas vivas do milagre de Jesus na nossa vida, e quando a adversidade vem, quando a tristeza aperta o nosso coração, nós não conhecemos o Jesus que dizemos que amamos. Nós não sabemos aonde esse Jesus está. Ficamos perdidos como esses discípulos e essas mulheres. Deixamos que a naturalidade da carne toma conta do nosso ser, tome conta da nossa alma. E isso nos aflige tanto que transpõe a nossa fé. Isso nos aflige tanto que transpõe aquilo que o mestre tinha dito, que ele derrubaria tudo, mas que com 3 dias ele edificaria. Mas ele edificaria algo sólido, algo permanente. Jesus, ele teve uma trajetória do seu ministério aqui na terra, com discípulos, com homens, com mulheres, com leprosos, com pessoas ruins, pessoas boas, não importa. E quando ele precisava dessas pessoas, essas pessoas deixaram que a dúvida tomasse conta. Essas pessoas deixaram que a incerteza os afligisse e os decepcionassem. Muitas vezes nós estávamos, como diz o Salmo 126, se eu não me engano, é 124, estávamos como aqueles que sonhavam. Não passa de um sonho, sendo que o Senhor Jesus era real. O Senhor Jesus era tão presente, era um amigo inseparável, era o mestre, era o consolador, era aquele que curava, era aquele que multiplicava, era aquele que saciava a sede, era aquele que redimia de pecados. E Jesus era amado, mas Jesus não estava sendo encontrado por eles. Querido, querida, não adianta você deixar o seu coração aberto. Não adianta você levantar as suas mãos e professar Cristo na sua vida, se você não viver com Ele. Se você não ter um relacionamento com Ele e escutá-lo. Porque muitas vezes o Senhor está aqui comigo, mas Ele está em silêncio. Muitas vezes eu estou aqui oprimida, chorando, e Ele está me segurando nos seus braços. Muitas vezes eu estou sem força, com os meus pés feridos, e Ele está me carregando no colo. E não importa o que o A, o B, o fulano, o ciclano, o vizinho diga de mim. O que importa é o que o meu Deus pensa ao meu respeito. O que importa é o relacionamento que eu constituí com o Deus que eu sirvo. O Deus que um dia pagou um preço, e não foi um preço banal, não foi uma coisa simbólica, foi um preço de cruz, um preço de sangue, para que remisse, e não remisse a mim, remisse
uma humanidade, vidas, milhares e milhares e milhares de pessoas. E eu quero externar isso a você, que eles começam a andar, eles começam a ir, porque eles conheciam o caminho. E quando Jesus se aproxima, Jesus vai como se estivesse indo para a mesma viagem, caminhando. Como se eu pegar aqui hoje uma estrada, não vai ser estranho para mim ter um carro do meu lado, um caminhão, um ônibus. Por quê? Eu estou numa estrada onde as pessoas utilizam para viajar. E naquela época era costumeiro andar-se a pé. Aqueles que eram nobres, andar a cavalo. E aí vai dizer que eles foram no caminho falando e perguntando um ao outro: mas ele não falou que ele era o Salvador? Mas ele não disse um dia lá na sinagoga que ele era o remidor das nossas vidas? Mas não foi ele que tocou naquela mulher e disse: filha, levanta, se ninguém te condena, quem sou eu que vou te condenar? Cadê os seus acusadores? E quando nós olhamos e vemos, ele se foi. O que os discípulos estavam querendo dizer é: a nossa esperança mais uma vez se foi. Mais uma vez aquilo que o meu pai falou, aquilo que meu pai me ensinou, eu estou vendo se desfazer. E Jesus está caminhando, mas está ouvindo. Jesus está com eles em silêncio, mas ele ouve e observa tudo. Ele faz o mesmo comigo e com você. Ele pode estar em silêncio, mas ele está no caminho contigo. Ele pode estar em silêncio, mas ele está na mesma estrada, na mesma jornada com você. E aí os discípulos começam essas perguntas, um trocando com o outro informações. E eu tenho certeza que aquele ser, aquele coração estava afligido, estava angustiado, porque foi uma perda irreparável de um homem tão bom. E Jesus vai perguntar: por que está tão triste? Por que vocês estão tristes? E como Jesus reconhece a tristeza, o olhar deles dizia, a feição deles externava, a fala deles era de uma pessoa triste, de uma pessoa amargurada. Então, os discípulos vai olhar para Jesus e vai dizer: és tu peregrino em Jerusalém? És tu um estrangeiro que não sabe do que está acontecendo em nossos dias? És tu alguém estranho que não tem ouvido os rumores que está correndo de aldeia em aldeia, que está correndo de beco em beco? E Jesus vai se voltar a eles e vai dizer: não. E eles vão responder: Jesus, o Nazareno. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, aquele que tinha 12 discípulos que andavam com ele, sabe? Aquele homem que aonde ele chegava, ele mudava o cenário. Se era tempestade, ele acalmava. Se era fome, a escassez, ele multiplicava o pouco. É esse Jesus que eu estou falando. É esse homem que padeceu durante 3 dias. Nós estamos lamentando a sua morte. Nós estamos sem esperança novamente. Ela se foi. E aí Jesus vai dizer para eles: mas vocês são tão nécios, mas vocês tão tardios, e nécios nesse contexto quer dizer sem conhecimento, porque desde a trajetória de Moisés, esse Jesus vinha anunciando algo. Quando Daniel profetizou, ele anunciou algo sobre esse mestre. Quando Isaías disse que pelas suas pisaduras seríamos sarados, era desse Senhor que ele proclamava. E Jesus vai começar a distribuir passagens bíblicas nas escrituras de relatos
dos profetas maiores, menores e de todos os feitos que anunciaram Jesus. Então, eles chegam até o lugar que eles precisavam ficar. E esses 2 discípulos param para entrar no seu aposento, na sua casa, e Jesus vai se fazer como ia para diante. Você não acha que Jesus sabe de todas as coisas? Você não tem a certeza que Jesus tem o domínio sobre a sua vida? Jesus fez que ia mais adiante, mas ele sabia que ele entraria naquela casa, porque tudo que o Senhor começa na sua vida, ele vai terminar. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus diria alguma coisa e não cumpriria? Falaria alguma coisa e não concretaria? Se o Senhor proferiu algo para a sua vida, se o Senhor te fez uma promessa, creia. Ele me fez uma promessa e fez uma promessa a você, que ele viria ao mundo, que ele padeceria, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria, e um dia viria nos buscar, e um dia ele viria das nuvens do céu com o soar das trombetas, buscar a mim e a você, que aguardamos e esperamos nele. A nossa esperança pode estar se perdendo, se desvalecendo, se despedaçando, mas ele quer renovar isso contigo hoje. Ele é fiel, e a promessa que ele fez, ele vai cumprir. Então os discípulos vão voltar, olhar a ele e vai dizer: fica conosco, já é tarde. Já é tarde para você continuar a sua jornada. Fique conosco, se alimente, repouse. Amanhã você continua a sua trajetória. E o milagre do Senhor vai começar aí. O Senhor só foi no caminho com eles, e ele começou a envolvê-los no seu linguajar, na sua presença. Mas o milagre ele vai concretizar é dentro da casa. O milagre o Senhor vai manifestar é dentro da casa. E aí, por intermédio do convite dos discípulos, Jesus entra e vai dizer que eles chegaram, se assentaram à mesa. Mesa para mim tem um significado muito importante. Todas as vezes que eu leio mesa, a palavra mesa na Bíblia, eu me deparo para entender o contexto que ela quer me transparecer, aquilo que ela quer transferir à minha vida. Então, o Senhor senta-se à mesa, o Senhor olha no rosto de cada um, o Senhor continua a proferir palavras, um dos discípulos também, e vai dizer que o Senhor pega o pão, e quando o Senhor pega o pão, ele levanta, ele dá graça, e quando ele parte o pão, os olhos daqueles discípulos se abrem. Espiritualmente eles enxergam aquilo que há 11 quilômetros atrás eles podiam ter enxergado, que eles podiam ter vivido naqueles 11 quilômetros caminhando com Jesus. Vai dizer que os olhos deles se abrem e Jesus desaparece. E aí um vai olhar para o outro e vai dizer: mas o seu coração não ardia? O seu coração não queimava quando no caminho ele vinha falando da palavra, quando no caminho ele vinha instruindo as nossas vidas? Por acaso não ardia o seu coração quando o Senhor te prometeu algo, quando o Senhor te justificou, quando ele tirou a sua vida do lamaçal e do pecado e te redimiu? Por acaso não ardia o seu coração quando o Senhor te levantou e te disse: eu te darei as nações, você será a luz do mundo, sal da terra, você vai completar o meu ide? Por acaso não queimava o seu coração? Por acaso a sua vida não é mudada e não é transformada por esse Deus que constantemente, cotidianamente diz a cada um de nós:
eu estou contigo. O Senhor, muitas vezes Ele está ausente dos nossos olhos. Nós não enxergamos Ele, mas Ele está presente. Muitas vezes o Senhor está longe do nosso ser. Nós dobramos os nossos joelhos e parece que o céu está fechado, que a minha oração não é ouvida, que só na minha casa as coisas não dão certo, só o meu trabalho que não prospera, tudo que eu ponho a mão parece que é um caco, tudo que eu intento em fazer parece que desmorona, dá certo uma semana, um mês, 2 meses, quando eu olho, já foi. Eu quero te apresentar esse Jesus, o Jesus do caminho de Emaús. O Jesus do caminho de Emaús, Ele fala contigo, Ele anda contigo e muitas vezes Ele só te observa. O Jesus do caminho de Emaús é um Jesus puro, é um Jesus santo que quando você precisar de algo, Ele vai te revelar. Porque Ele revelou as Escrituras a esses discípulos. Ele não deixou eles sem entendimento. Ele até chamou a atenção deles dizendo, honestos, e explicou tudo a eles. Mas esse Jesus também é o mesmo, que tem poder e tem virtude para transformar as nossas vidas. Esse Jesus, quando Ele entrou no cenário, na casa desses discípulos, eu não sei qual, quando Ele sentou à mesa, quando Ele foi convidado pelos discípulos, convide o Senhor para entrar na sua casa. Quando o Senhor foi convidado e adentrou, o Senhor mudou a vida de 2 homens que só andavam com Jesus. 2 homens que só viam os milagres de Jesus. 2 homens que experimentavam da multiplicação do pão e do peixe. Mas aí vai começar uma história diferente a partir desse momento. Surgiu 2 homens que viram o Jesus ressurreto. Viram Jesus que podia e que pode transformar qualquer coisa insolúvel. O Deus que um dia disse a você, a sua sorte será mudada. O seu cativeiro será virado. A sua sorte será mudada a partir do momento que você deixar de andar, que você deixar de ouvir e passar a viver com esse Jesus. Quando Jesus abriu os olhos espirituais daqueles discípulos, que glória! Eles começaram a externar aquilo que eles sentiam e não era mais a tristeza. Eles externavam exatamente isso. O nosso coração ardia. O meu ardia, ele falava, o meu queimava. Eu queria parar tudo e sentar à beira do caminho e ouvi-lo. Mas não. Esse Jesus, quando ele entrou nesses corações, quando ele abriu a visão desses homens, ele mudou a vida dessas pessoas. O Senhor, ele não quer fazer passagem pela sua vida. O Senhor não quer ir de vez em quando aí na sua casa. O Senhor quer vir e fazer morada. O Senhor quer vir e achar a porta aberta. Quer sentar à mesa, quer ceiar contigo, quer partir o pão para que os seus olhos abram. É esse Jesus que eu quero proclamar para a sua vida. É esse Jesus que eu quero trazer para dentro da tua casa. O ressurreto, o que era ontem, o que está sendo agora e o que será no nosso amanhã. É esse Jesus que nós viemos proclamar nessa noite a você. O amado, o desejado, o onipotente, o onipresente, o onisciente. Nós recorremos a tantas coisas. Nós procuramos tantas formas e tantas pessoas. E o ressurreto está do seu lado, falando, eu estou aqui. Shell, presta atenção, eu estou do seu lado. Clama a mim, busque de mim, se entregue a mim, encontre em mim. Quando diz que o Senhor é a fonte,
Ele é fonte de vida, da água da vida. Você já viu que onde a água passa, ela gera? Porque o salmista Davi, o Salmo 1 vai dizer assim: que existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper das nações, ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. E aí no Salmo 1 diz que perante as correntes das águas, a árvore dá o fruto. Em Jó vai dizer que mesmo que a árvore seja cortada e esteja seca, ao cheiro das águas brotará. Ela não precisa estar mergulhada na água, ela não precisa estar com as suas raízes presas à água. Ao cheiro das águas quer dizer a neblina, o vapor batendo nela constantemente, diariamente, produzirá vida. E a água, ela é fonte de vida. Tanto que o nosso organismo é constituído de 70% disso, de água. E quando nós dizemos que Jesus é a fonte da água da vida, então Ele é a fonte. A fonte faz o quê? Gera coisas, gera água. A água é pura, é límpida, é transparente. Eu olho aqui, eu consigo ver do outro lado. Nela não tem impureza, nela não tem incerteza, nela não tem variação. Quando eu olho para a água, eu sei que aquilo é água. E ele fala da vida. Mesmo que tenha algo morto, Jesus é a fonte que pode trazer vida a você. Mesmo que exista algo seco, algo que aos seus olhos está se desfarelando, se disseminando, Jesus é a fonte que pode restaurar a sua vida. Jesus é a fonte que pode transformar o seu ser, querido. E eu gostaria de convidar a você a curvar a sua cabeça, elevar os seus pensamentos a Deus. Deixa eu fechar aqui, senão eu fico falando. Elevar os seus pensamentos a Deus e engrandecê-lo. E louvá-lo na beleza da sua santidade. Eu quero convidar a você a chamar. Não é aqui na igreja não, porque Ele já está aqui. É aí para a sua casa, o Jesus ressurreto. O Jesus do caminho de Emaús. O Jesus que entrou por aquela caminhada com aqueles discípulos. E Ele disse, Ele proferiu, Ele exortou, Ele ensinou. E no fim de tudo Ele se mostrou como Deus. E no fim de tudo Ele se mostrou como Pai. E no fim de tudo Ele se mostrou como ressurreto. E no fim de tudo Ele se mostrou como Altíssimo, como soberano, como palavra viva, como fonte para as nossas vidas. Pai, entre sobre essas casas, sobre esses lares, manifesta, Senhor, a Tua glória, manifesta o Seu poder. Manifesta, Senhor, a Tua virtude dos altos. Manifesta o Teu braço forte sobre a vida dos Seus filhos. Traga, Senhor, à existência aquilo que não existe. Abra os olhos dos Seus filhos para que eles Te vejam, para que eles Te conheçam, para que eles experimentem a Tua presença real, para que eles experimentem o Teu poder, para que eles experimentem a Tua virtude, para que eles experimentem, ó Pai, a Tua graça salvadora e remidora. Não a nós, mas ao Teu Santo Espírito. Não a nós, mas ao Teu santo nome, toda a honra e toda a adoração, ó Deus. Nós Te bendizemos, nós glorificamos e louvamos ao Teu nome, ó Pai. E bendizemos a Ti para todo sempre. Em Jesus, com poder, eu me levantarei. Nele vou
eu me levantarei, nele vou Que o Cristo ressurreto entre na sua casa e faça morada permanente. Nós retomamos no domingo, às 20 horas. Você que puder, nos auxilie nas nossas redes sociais, compartilhando, curtindo. Que Deus dê um fim de semana abençoado a você, agraciado pelo poder e pela virtude dos altos. Amém, glória a Deus. Irmãos, recadinho breve. Entre lá no YouTube, procure por AD Pedro Pinho, é o nosso canal no YouTube. Se você tem uma conta no Google, se você não tem, se inscreva lá no Google, curta a nossa página, dá um like lá nos nossos vídeos e compartilhe os nossos vídeos, irmãos. Isso fortalece o nosso trabalho, tanto lá no YouTube, Facebook e Instagram. Instagram é @ADPedroPinho e Facebook é AD Pedro Pinho. Amém? Um forte abraço a todos vocês, um excelente final de semana e Deus abençoe. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.